Antes de começar, um aviso. Quanto mais você ouvir, mais tudo vai fazer sentido. Mas pode ser que algumas coisas nunca mais voltem a ser as mesmas. Pronto? Então vamos. Boa noite, Adam. Meu nome é Paulo, tenho 38 anos e sou o tipo de pessoa que aprendeu cedo a ficar em silêncio. Trabalho com manutenção de áreas externas, roçada, poda, pintura de muro, esse tipo de coisa. Nunca tive currículo fixo, nem plano de carreira. Mas sempre que alguém precisava de alguém para resolver o que ninguém queria resolver, me chamavam. Essa história aconteceu há quase um ano, quando um conhecido da prefeitura me indicou para uma vaga temporária, manutenção de um cemitério antigo, no interior de São Paulo, numa área rural, entre Pilar do Sul e Sarapuí. Ele disse que era fácil, que o lugar estava meio abandonado, que não tinha ninguém lá, nem funerária, nem velório, nada. Era só cuidar do mato, manter os túmulos limpos e sair antes do anoitecer. Eram só 2 meses de contrato. Aceitei. Fui até lá na segunda-feira seguinte, bem cedo. A estrada de terra era estreita e o sinal de celular sumia logo depois da última bifurcação. O portão do cemitério era de ferro, baixo, sem cadeado. Entrei a pé, levando meu equipamento na mochila e a roçadeira num carrinho de mão. Não era um cemitério grande, uns 200 túmulos talvez. Todos antigos, com pedras sujas, fotos em preto e branco e algumas lápides com os nomes já apagados pelo tempo. O lugar estava tomado de mato alto, como se ninguém fosse ali há anos. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma faixa de túmulos ao fundo, perto do muro norte. Ali, o chão estava limpo. As flores eram frescas e havia um cheiro, não de podridão, mas de sabonete de lavanda, fraco, mas presente, como se alguém tivesse estado ali há pouco tempo. Continuei meu serviço. Liguei a roçadeira. Comecei pelas laterais. Ao meio-dia, parei para comer um pão com mortadela, sentado num banco de pedra perto da entrada. Não vi ninguém o dia inteiro. Só um corvo que pousou num dos túmulos do fundo e ficou lá, me encarando, como se não fosse a primeira vez que me via ali. Nos dias seguintes, comecei a perceber padrões. Alguém estava limpando somente os túmulos do fundo. Nunca vi essa pessoa, mas havia sempre flores novas, velas apagadas recentemente e bilhetes dobrados e presos entre as pedras. Um deles estava solto, quase caindo, e eu, por impulso ou curiosidade, peguei e li. Era só uma frase, escrita em letra trêmula. Se esquecerem de mim, eu volto. Guardei no bolso. Não sei porquê. No 5º dia, levei uma caderneta comigo. Comecei a anotar os nomes dos túmulos limpos. Achei que talvez fossem parte de algum grupo, uma família, sei lá. Mas alguns nomes estavam apagados, outros estavam riscados. E teve um que não tinha nada escrito. A lápide era lisa, cinza, fria, sem nome, sem data, sem símbolo. Só o número 47, bem pequeno, gravado no canto inferior direito. Na semana seguinte, a coisa começou a ficar mais estranha. As flores que eu recolhia de manhã voltavam à tarde. As velas, mesmo quebradas, apareciam inteiras no dia seguinte. E uma vez, quando terminei a roçada e fui embora, ouvi, juro por tudo que é mais sagrado, alguém assobiando atrás de mim. Assobio curto, ritmado, 2 notas, como quem chama cachorro. Não olhei para trás, não naquele dia. Mas no dia seguinte, levei um gravador. Na manhã seguinte, cheguei cedo, como sempre. O ar estava úmido, pesado. Nenhum som de pássaros. Só o ruído das folhas se movendo devagar com o vento. Coloquei o gravador sobre um dos túmulos da fileira do fundo, bem onde o cheiro de lavanda era mais forte. Programei para gravar por 8 horas e escondi entre as flores. O dia foi normal, ou quase. Ao redor do túmulo sem nome, percebi que o número 47 tinha sido riscado. Não por mim,
Alguém passou alguma ferramenta ali, como se tentasse apagar o que já estava apagado. Na volta para casa, coloquei o fone no ouvido e escutei a gravação. Silêncio, silêncio, mais silêncio. E então, no final da faixa, uma coisa, fraca, quase imperceptível. Um assobio, o mesmo ritmo, 2 notas curtas, seguidas de uma frase dita com voz rouca, quase um sussurro. Você leu o bilhete. Parei imediatamente. Voltei o áudio. Ouvi de novo. Mesmo trecho. Mesma voz. Você leu o bilhete. Joguei o gravador dentro de uma caixa e deixei no armário da cozinha. No dia seguinte, fui ao trabalho sem ele. Mas o lugar parecia diferente. Como se tivesse acordado. As folhas caídas estavam dispostas em padrões no chão. Círculos imperfeitos ao redor dos túmulos apagados. Havia barro fresco em um dos jazigos. O mesmo jazigo que até o dia anterior estava rachado e seco. Alguém cavou ali, mas a terra foi colocada de volta. Não havia marca de pegadas. Tentei focar no trabalho. Cortei grama, varri, pintei um pedaço do muro, mas algo me incomodava, uma sensação. Sabe quando parece que o lugar inteiro está esperando alguma coisa? Como se o cemitério inteiro estivesse respirando. Devagar, fui até o túmulo sem nome. A lápide estava limpa. O número 47 tinha desaparecido completamente. No lugar dele, alguém riscou com carvão uma frase. Agora é você. Não sei explicar o que senti. Não foi medo. Foi uma identificação. Como se aquilo fosse inevitável. Como se eu já soubesse que estava ali há tempo demais. Saí andando rápido em direção ao portão. Mas quando passei pelo corredor, entre as 2 fileiras principais, vi algo que me fez parar. Um novo túmulo. Não estava ali no dia anterior, nem na semana passada. Era simples, pedra branca, flores frescas e um bilhete dobrado preso por uma pedra. Abri. Era a mesma letra trêmula, mas com outro recado. Você lembra de mais do que devia. Naquela noite, sonhei que estava deitado no túmulo sem nome. O assobio tocava no fundo repetidamente, e uma voz dizia: se ninguém te lembrar, você desaparece. Acordei suado, com gosto de ferro na boca, e no travesseiro ao lado, juro pela minha mãe que já partiu, havia uma flor de lavanda seca. No dia seguinte, não fui trabalhar. Inventei uma dor de cabeça e mandei mensagem para o número da prefeitura que me contratou. Disseram que tudo bem, mas que era importante manter o cronograma. Passei o dia em casa. Fiquei em silêncio deitado no sofá, escutando qualquer ruído. Nada. Mas à noite, o gravador que eu tinha guardado no armário ligou sozinho. A luz vermelha piscava. Peguei com cuidado. O botão play estava travado, como se alguém tivesse forçado. A fita tocava um ruído contínuo, chiado, intercalado com aquele assobio. Mas no final, mais uma frase. A memória não é sua, mas agora você carrega ela. Joguei o gravador no lixo. No dia seguinte, voltei ao cemitério. Precisava encerrar. Cumprir o contrato e ir embora. Mas algo tinha mudado. Os túmulos antes apagados agora estavam nomeados. Todos com nomes que eu conhecia. Alguns eram de vizinhos antigos. Um de um professor da infância. E o último era o meu, Paulo S., 38 anos. Ele escutou demais. Toquei a lápide. Estava fria. Recuei tremendo e tropecei numa cruz de madeira baixa. Quando levantei os olhos, o túmulo número 47 estava aberto. Não vazio, mas comigo lá dentro. Minha roupa, meu rosto virado de lado. Os olhos fechados, como num sono longo demais. Corri. Saí do cemitério sem fechar o portão. Deixei tudo para trás. Ferramentas, mochila, caderno, tudo. Desde então, não consigo mais passar perto de nenhum cemitério. Mesmo de carro, a quilômetros de distância, meu corpo fica gelado.
Tenho sonhos frequentes com fotos em preto e branco e vozes que me chamam pelo nome completo, repetidamente, até eu acordar com a garganta seca e os ouvidos zumbindo. Semana passada, alguém bateu na porta da minha casa. Era noite. Olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém, mas no chão havia um bilhete dobrado em 3. A letra era trêmula, curta, familiar. Você cuida dos esquecidos. Agora, eles cuidam de você. Desde então, toda vez que olho no espelho, tenho a impressão de que o reflexo demora uma fração de segundo para me acompanhar. E às vezes, só às vezes, ele assobia. Antes de seguirmos para o próximo relato, aproveita para confirmar se você já me segue aqui no canal e se o sininho está ativado. Assim, você não perde nenhuma história. Obrigado por estar comigo até aqui. Agora, vamos continuar. Meu nome é Jorge. Tenho 52 anos, sou caminhoneiro desde os 19, rodando esse país inteiro de ponta a ponta, desde antes de existir GPS no painel. Não tenho medo de estrada, nem de noite, nem de silêncio. Quem dirige sozinho por décadas aprende a conversar consigo mesmo e com o que a estrada cala. Mas o que aconteceu naquela madrugada na BR-262 foi diferente de tudo que já vivi em 30 anos de volante. E digo isso sem exagero, sem drama. Eu não estou escrevendo para entender. Estou escrevendo porque se eu não registrar isso em algum lugar, vou acabar acreditando que enlouqueci no meio do asfalto. Tudo começou numa viagem comum, levando uma carga leve de peças automotivas de Belo Horizonte até Vitória. Rota simples. Já fiz mais de 40 vezes. A estrada estava vazia, porque era terça-feira, 2 da manhã. Eu gosto desse horário. Menos trânsito, menos calor, só o ronco do motor e o cheiro de diesel entrando pela janela. Mas lá pelas 3h30, senti aquela pressão na nuca que caminhoneiro conhece bem. Sono entrando sem pedir licença. Decidi parar num posto para um café. O estranho é que eu conhecia todos os postos daquele trecho, cada um deles, e nunca tinha visto luz naquela curva específica. Mas naquele dia, estava lá, um posto aceso, limpo, com o letreiro Posto Estrela do Vale, 24H, brilhando no escuro. Pensei que fosse novo. Acontece. Encostei o caminhão, desliguei o motor. Tudo em volta estava silencioso demais. Não ouvi gerador, compressor, rádio, nada. Só meu motor resfriando. Mesmo assim, achei até acolhedor. Luz branca, fachada pintada, 3 bombas de combustível alinhadas e uma porta de vidro automática convidando para dentro. O problema foi quando entrei. A loja de conveniência estava perfeita demais. Prateleiras cheias, tudo organizado por cor, biscoito com biscoito, água com água, refrigerantes alinhados como se ninguém nunca tivesse tocado neles. Até o cheiro era estranho, limpo demais, como uma mistura de álcool e algo doce, tipo baunilha artificial. O atendente estava atrás do balcão, homem magro, pele pálida, cabelo bem penteado. Olhava fixo para frente, como se estivesse esperando alguém chegar. Eu tossi para anunciar minha presença. Ele não reagiu, não mexeu um músculo. Aproximei. Boa noite, chefe. Tem café? Ele virou o rosto devagar demais, e sorriu. Um sorriso mecânico que não chegava nos olhos. Tem sim, senhor, respondeu. A voz era baixa, educada, mas sem calor nenhum. Peguei um copo, o café estava morno. Parecia ter sido passado há minutos ou há dias, não dava para saber. Movimento fraco hoje, né? Puxei conversa. Ele continuou sorrindo, mas não respondeu. Voltei para o caminhão com um incômodo que não soube nomear. Era como se o lugar tivesse sido montado naquela noite só para me receber. Tudo ali parecia novo demais, intocado demais. Quando me aproximei da cabine, percebi outra coisa.
O visor do meu relógio digital, que sempre marcava a hora exata, piscava 03:31. Piscar não é normal. Piscar não é algo que relógio velho faz. Ele simplesmente trava. Entrei na cabine, tentei ligar o caminhão. Nada. Girei a chave de novo. O painel acendeu, apagou e voltou a acender com todos os marcadores zerados, como se o veículo tivesse acabado de ser ligado pela primeira vez na vida. E aí, pela primeira vez naquela madrugada, senti medo. Não pânico, medo. Abri a porta da cabine para gritar pelo atendente, mas quando olhei para o posto, as luzes estavam todas apagadas, completa escuridão, e eu juro pela minha mãe que já se foi. O posto não estava mais lá, não como antes, não aceso, não limpo. Agora era só uma construção escura, sem letreiro, sem vidro, sem sinal de vida. Um galpão abandonado. O mesmo tipo de posto morto que a gente vê aos montes pelo país, deixado para trás na reforma da estrada, tomado pelo mato e pelas paredes mofadas. Pisquei várias vezes tentando entender. A fachada que minutos antes parecia recém-pintada, agora estava lascada, cheia de manchas pretas. O letreiro Estrela do Vale simplesmente não existia mais. E o atendimento... Bom, o atendente não estava mais lá. Só vento. E o som de alguma coisa arranhando por dentro da loja. Voltei correndo para dentro da cabine. Tranquei a porta como se isso fosse me proteger de alguma coisa que nem nome tinha. Tentei dar partida mais uma vez. O caminhão deu sinal de vida, mas engasgava, como se o motor tivesse perdido a memória. As luzes do painel acendiam e apagavam sozinhas, como se o sistema todo estivesse com curto. A tela digital central, onde normalmente aparece o nome da música ou o mapa, mostrava uma frase piscando "Rota recalculada". Mas eu não estava usando GPS. Aliás, eu nunca instalei GPS naquele caminhão. Tudo era analógico. Até o rádio era velho. Aquela mensagem apareceu sozinha, como se estivesse vindo de outro lugar. Desliguei o contato. Esperei alguns segundos. Liguei de novo. Nada. Foi quando percebi que o ar estava mais gelado do que deveria e que, lá fora, o posto, ou o que restava dele, parecia mais escuro do que antes, como se a escuridão tivesse engrossado, virado uma substância. Pensei em sair e tentar pedir ajuda. Mas ajuda para quê? Como você explica que estacionou em um posto brilhando e saiu em um galpão abandonado? Que um atendente com sorriso de cera simplesmente desapareceu? Como se convence alguém disso? Abri o WhatsApp para tentar ligar para o despachante. Sem sinal, sem Wi-Fi, sem rede, sem qualquer tipo de conexão. Mas a última conversa, no topo da tela, me deu um calafrio. Era um chat sem nome, sem foto, como aqueles números desconhecidos. E a última mensagem era curta. Você já esteve aqui antes. Meus dedos congelaram. Eu nunca escrevi nada naquela conversa. Bloqueei o número. Fechei o aplicativo. Respirei fundo. Isso é um surto, uma falha de sono, alucinação, cansaço. Mas não era, porque naquele instante alguém bateu no vidro do passageiro. Tum, 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 com a lateral da mão. Virei o rosto devagar, já esperando não encontrar ninguém. Mas havia alguém. Um homem alto, com uma jaqueta cinza suja de óleo. Capuz cobrindo metade do rosto. Mas os olhos... Eu vi os olhos. Estavam abertos demais, fixos demais, vazios. Ele não disse nada, só fez sinal para que eu abrisse a porta. Eu recusei com a cabeça. Ele insistiu. Apontou para o trinco da porta, depois para mim. Eu balancei a cabeça novamente, mais firme. Ele, então, sorriu. Um sorriso torto, como se conhecesse alguma coisa que eu ainda ia descobrir. Virou de costas, mas antes de ir embora, tirou uma coisa do bolso e deixou sobre o capô do caminhão. Só saí para ver quando tive certeza de que ele tinha sumido. Caminhei devagar, com o coração travado, e cada passo parecia puxado, como se o ar em volta estivesse mais denso. O que ele deixou era uma foto.
antiga, desgastada, mas reconhecível. Eu mesmo, Jorge, parado num posto de gasolina. A mesma fachada, a mesma loja, o mesmo letreiro, Posto Estrela do Vale. Mas a foto estava amarelada, como se fosse de anos atrás. E o mais estranho, no canto inferior à caneta alguém escreveu: Jorge S., último registro conhecido, 03/31. A letra era a minha. Fiquei ali parado, segurando aquela foto que parecia me puxar para dentro dela. Senti o chão girar, o vento sumir, o mundo dar um nó. O som ao meu redor ficou abafado. Tudo parecia coberto por uma camada de vidro. E nesse silêncio espesso, a cabine do caminhão trancada parecia a única cápsula de realidade onde eu ainda podia respirar. Quando tentei voltar para dentro, percebi algo ainda pior. O banco do motorista estava molhado, não de chuva nem de suor. Era como se alguém tivesse sentado ali, agora há pouco. No volante, impressa com leveza sobre a poeira acumulada, havia uma palma de mão. Não a minha. Eu não uso anel. Aquela mão tinha uma marca circular na base do dedo anelar, como uma aliança. E foi aí que o rádio ligou sozinho. Um chiado profundo tomou conta da cabine, mas por trás do ruído dava para ouvir alguma coisa. Vozes, em sussurros, falando meu nome. Não em tom de ameaça, mas como quem chama de volta. Como quem diz, ainda não acabou. E talvez não tenha mesmo. Fiquei ali, sentado no banco do carona, sem coragem de tocar em mais nada. O rádio ainda chiava, os sussurros se acumulando como se fossem várias vozes tentando dizer a mesma coisa ao mesmo tempo. E nenhuma delas fazendo sentido. Tapei os ouvidos, mas era como se o som estivesse dentro da minha cabeça. As vozes murmuravam meu nome, como se já me conhecessem, como se eu fosse parte de alguma coisa que eu mesmo esqueci. A tela do painel digital apagou de vez, mas antes, por uma fração de segundo, apareceu mais uma mensagem: reiniciando ciclo. Quase desliguei a bateria do caminhão na marra, mas eu já não sabia mais se isso era um problema mecânico ou alguma outra coisa. Senti que a realidade estava falhando ao meu redor, como se eu tivesse saído da estrada de terra e entrado em algum lugar onde a lógica não funciona direito, onde as regras são outras. Olhei no retrovisor e por um instante achei que havia alguém sentado no banco de trás da cabine. Virei o corpo num pulo e não tinha ninguém, mas o cheiro tinha mudado. Um perfume antigo, de lavanda, igual ao que minha mãe usava quando eu era pequeno. Ela morreu faz mais de 20 anos. As mãos começaram a suar, o volante escorregava. Fechei os olhos e disse para mim mesmo em voz alta: não é real, isso vai passar, é só uma crise, você só precisa dormir. Mas quando abri os olhos, o que vi me fez gelar por dentro. O posto já não estava mais ali, nem a estrutura, nem a loja, nem os banheiros, nada. Só mato. Um terreno baldio, com placas enferrujadas caídas no chão. E o pior, meu caminhão ainda estava ali, parado no meio daquilo tudo, como se nunca tivesse saído dali. Respirei fundo, coloquei a chave no contato pela 100ª vez e dessa vez o motor respondeu. Engatei a marcha e saí dali como se estivesse fugindo do inferno. Só parei de dirigir quando o sol começou a nascer, iluminando a beirada de um vilarejo que eu conhecia. Um posto de verdade, movimentado, com gente normal abastecendo. Lá, finalmente, consegui pedir ajuda. Falei com um frentista. Perguntei se conhecia o Posto Estrela do Vale naquela região. Ele fez uma cara estranha e disse que esse nome lhe soava familiar, mas que tinha ouvido falar disso quando era criança. Um posto que existia numa curva da BR, mas que tinha fechado depois de um incêndio nos anos 80. Disse que o lugar tinha sido demolido e que agora só tinha mato. Mostrei a ele a foto que eu ainda guardava no bolso. Ele arregalou os olhos. Esse aí é você? Sou, mas eu nunca estive lá.
Pelo menos não que eu me lembre. Ele pegou o celular e mostrou uma notícia antiga, matéria de jornal escaneada. Caminhoneiro desaparece após última parada no posto Estrela do Vale. Veículo encontrado vazio, motor desligado, sem sinais de violência. O nome era Jorge S. A data? 30 anos atrás. Mas o rosto na foto era meu. Voltei para o caminhão sem dizer mais nada. Liguei o rádio e coloquei uma estação qualquer. Música sertaneja antiga tocando. A voz da cantora parecia distante, arrastada. Quando cheguei na próxima cidade, parei em um hotel e tentei dormir, mas o som do motor ainda ecoava na minha cabeça. E antes de apagar, juro que vi a mesma frase piscando na televisão desligada do quarto. Rota recalculada. Desde então, evito aquela estrada. Faço caminhos mais longos, mais lentos, mas não passo mais por ali. Não por medo do posto, mas por medo de não reconhecer meu próprio reflexo se parar lá de novo. Às vezes, nas noites de viagem, ainda ouço o chiado do rádio voltando sozinho. Ainda sinto o perfume de lavanda invadir a cabine. Ainda vejo aquela foto no retrovisor. E fico pensando, quantas vezes será que eu já parei ali, achando que era a primeira, e se da próxima vez eu não conseguir sair? Boa noite, Adam. Meu nome é Davi, tenho 34 anos e sou técnico de áudio especializado em restauração de mídias antigas, principalmente fitas cassete, rolos magnéticos e gravações analógicas dos anos 70 e 80. Minha história não tem sangue, nem gritos, nem aparições, mas ela vai fazer você pensar 2 vezes antes de dar o play em qualquer coisa que deveria estar em silêncio. Eu trabalho num estúdio improvisado no fundo da casa da minha mãe, no bairro da Saúde, em São Paulo. Sempre gostei de coisas antigas, o chiado das fitas, o calor dos equipamentos valvulados, aquela sensação de resgatar vozes do passado, como se elas ainda estivessem esperando alguém para ouvi-las de novo. A maioria dos meus clientes são pessoas nostálgicas, filhos que querem ouvir a voz do pai falecido numa entrevista de rádio, músicos que perderam demos antigas, ou até historiadores querendo digitalizar registros de eventos políticos. Era um trabalho técnico, até não ser mais. Aconteceu numa tarde comum. Eu estava limpando cabeçotes de um DEC Sony TC K611S quando recebi uma caixa pelo correio. Não havia remetente, só meu nome completo, escrito à mão em letra cursiva. Dentro, 8 fitas cassete em estado razoável, um bilhete amarelado com manchas de café e uma assinatura borrada. Arquivo recebido no ano de 1987, material inédito. Nenhuma outra explicação. Achei que fosse mais um lote de acervo esquecido vindo de alguma rádio desativada. Abri uma das fitas. Etiqueta velha, meio rasgada, mas dava para ler. Entrevista, Projeto Áudio 14B, 04/10/1986. Coloquei a fita no deck e comecei a digitalizar como sempre faço. Logo nos primeiros minutos, ficou claro que era uma gravação bruta de uma entrevista feita por um técnico de voz com um senhor idoso, de tom calmo, provavelmente um sobrevivente da ditadura. Nada extraordinário. O entrevistador fazia perguntas padronizadas, o homem respondia, voz gasta, pausada. Mas então, aos 12 minutos e 43 segundos, a fita parou, simplesmente travou. Voltei alguns segundos. Dei play novamente. E dessa vez, ouvi algo diferente. Após uma breve pausa na entrevista, surgiu uma interferência. Uma distorção metálica, como se alguém falasse bem próximo do microfone, fora do padrão da conversa anterior. A voz era baixa, quase um sussurro. E ela dizia, com clareza, Davi, você está ouvindo? Eu congelei. Rebobinei a fita. De novo. Mesmo ponto. Mesma frase. E o pior, a voz era minha. A mesma entonação, mesma respiração. Idêntica à minha voz nos testes de microfone que costumo gravar. Mas aquela fita era de 1986.
3 anos antes do meu nascimento. Tentei manter a calma, racionalizei. Talvez alguém com o mesmo nome, com voz parecida, talvez coincidência, talvez pareidolia auditiva, mas alguma coisa ali não fazia sentido. Abri o arquivo no editor de áudio, ampliei o espectrograma da faixa e analisei o padrão vocal. As frequências batiam com os meus testes recentes, como se aquela voz fosse gravada por mim, com o meu equipamento. Desliguei tudo, fui dar uma volta, respirei. Liguei para um amigo do curso de sonoplastia da ECA, contei por alto e perguntei se ele já tinha visto algo parecido. Ele riu, disse que devia ser algum delírio técnico, que eu precisava dormir mais e parar de trabalhar de madrugada. Tentei aceitar isso, mas quando voltei para o estúdio, encontrei algo estranho. A fita que eu deixei no deck não estava mais lá. No lugar dela, uma outra fita, com o selo original arrancado e a etiqueta escrita à mão. Responda. Fiquei olhando aquela fita como se fosse algum tipo de brincadeira macabra. Quem teria colocado aquilo no meu equipamento enquanto eu saía por alguns minutos? Não moro com ninguém e o estúdio tem tranca própria. Ninguém entrou. Pelo menos, não da forma convencional. A etiqueta dizia, responda, como se estivesse me esperando. Não sei o que me deu, mas ao invés de destruir a fita ou tentar entender quem enviou, sentei, coloquei os fones no volume mais baixo e apertei o play. O que ouvi foi o silêncio, mas não um silêncio comum, um silêncio cheio, denso. Um silêncio que soava como se estivesse abafando algo, como se tivesse um som que foi apagado, mas que ainda queria passar. Depois de uns 40 segundos de silêncio absoluto, uma estática muito sutil começou a preencher os fones. A frequência ia subindo aos poucos, oscilando, como uma tentativa de afinar algo. Então, no minuto 1:22, a voz retornou. Você está aqui agora. Continue. A voz era a mesma, a minha, mas falava num tom mais grave, quase apático, sem emoção, mas direto, como se estivesse acostumado com aquilo, como se já tivesse feito aquilo antes, como se eu estivesse ouvindo a mim mesmo de um tempo que ainda não vivi. Desliguei tudo, mas não consegui apagar o arquivo digitalizado. Algo em mim queria entender. Passei a madrugada isolando as frequências, filtrando, ampliando espectros. A cada nova modulação, mais trechos surgiam, mais frases, mais comandos, mas sempre curtas, sempre ambíguas. Você já fez isso. Pare de tentar fugir. Continue ouvindo. Acordei debruçado sobre o teclado com os fones ainda ligados. A mesma fita estava parada no ponto final, mas agora, no visor digital do deck, aparecia um contador que não existia antes. 88, 88, 88. No dia seguinte, decidi revisar todas as outras fitas da caixa original. Talvez encontrasse alguma pista, uma ligação, qualquer coisa que explicasse aquilo, mas todas as outras pareciam entrevistas normais, até o momento em que, inevitavelmente, algo surgia. Um ruído fora de contexto, uma respiração que não fazia parte da gravação, uma voz de fundo dizendo meu nome em diferentes tons, às vezes sussurrado, às vezes entrecortado. Em algumas delas, a voz soava desesperada, como se estivesse presa. Comecei a anotar os trechos, compilei tudo num arquivo de texto. Quando percebi, tinha mais de 40 entradas com falas direcionadas a mim, todas em minha própria voz. Gravei uma dessas falas num software de IA para fazer a comparação técnica. O resultado, 99,8% de correspondência vocal. Naquela noite, tive um sonho estranho. Eu estava no estúdio, mas tudo parecia mais antigo. A iluminação era amarelada, o equipamento diferente, como se fosse uma versão do lugar nos anos 80. E ali, sentado na minha cadeira, estava eu, mas mais velho, não só de aparência, mas de postura, com um olhar ausente. E ele dizia sem mover a boca, você ainda vai entender. Acordei encharcado de suor. O relógio piscava.
03 e 13. Abri o navegador e procurei qualquer referência ao projeto Áudio 14B. Encontrei uma única citação em um fórum antigo de radioamadores. Um tópico arquivado, criado por um usuário chamado D8413. A postagem dizia: se você recebeu fitas sem remetente, pare agora. Não restaure, não grave. Elas gravam de volta, elas voltam. A mensagem tinha sido postada em 2007. Não havia respostas. Mas o estranho é que o apelido D8413 bate com o meu nome e ano de nascimento. E o IP da postagem era de São Paulo. Na noite seguinte, tentei ignorar tudo. Desliguei os equipamentos, fechei a porta do estúdio, fui dormir mais cedo. Mas às 03 e 13, o rádio do quarto ligou sozinho. Uma voz surgiu entre a estática. Você não pode sair agora. E em seguida, um trecho que me fez congelar por inteiro. Próxima gravação, sala 2. Presença detectada. Eu nunca gravei em nenhuma sala 2. Meu estúdio só tem uma sala. Mas quando desci pela manhã para verificar, havia uma nova porta. Trancada. Sem maçaneta. E ao lado, no chão, uma nova fita. Sem etiqueta, mas com uma palavra gravada na lateral, em baixo relevo. Volte. Eu não conseguia explicar aquilo para ninguém. Não sem parecer que estava enlouquecendo. A nova fita sem etiqueta, deixada ao lado da porta sem maçaneta, me encarava como se esperasse algo de mim. Durante horas eu simplesmente a observei, como se tocar nela pudesse selar alguma coisa, ou talvez reiniciar. Mas no fundo eu já sabia que ia ouvi-la. Sempre soube. Coloquei a fita no deck, apertei o play. Nenhum som, só um leve zumbido de fundo, parecido com a frequência de 50 Hz que aparece quando há interferência elétrica. Mas no minuto exato, 02:14, uma sequência de ruídos pulsados surgiu, como código Morse, mas com padrões diferentes. Gravei e exportei o trecho. Ao rodar por um software de decodificação binária, ele gerou um texto, uma única frase. Volte para a primeira gravação. Voltei para a fita original, a tal entrevista de 1986. Eu a tinha deixado de lado, com medo, mas agora ela me chamava de novo. E quando apertei o play, percebi que havia um novo trecho, algo que não estava lá antes. Após os 12:43 da primeira distorção, surgia uma nova faixa, perfeitamente mesclada ao conteúdo antigo. E dessa vez, era uma conversa, comigo. Você ouviu. Você vai entender. Você já fez isso antes. É a sua vez agora. Minha voz, calma, mas distante, respondia perguntas que eu ainda não tinha feito. Como se a gravação estivesse editando a própria narrativa com base nas minhas ações reais. Como se as fitas me observassem. Naquele momento, senti uma mudança no ar. O estúdio parecia menor, o ar mais denso. As luzes pareciam oscilar levemente, como se houvesse uma queda de tensão invisível. Mas os aparelhos estavam normais. Nenhum ruído externo, nenhuma falha técnica. Apenas presença. Fui até a nova porta, aquela que havia surgido sem explicação. Coloquei o ouvido contra a madeira e ouvi, sem amplificador, sem gravador, um som de uma respiração lenta do outro lado. Voltei para o estúdio, mas algo havia mudado. O computador estava ligado com o editor de áudio aberto e no meio da tela, um novo arquivo. davi-final.wav. Eu não o criei. Dei play. A faixa começava com silêncio. Depois, minha voz. Mas uma versão ainda mais grave, mais cansada. Ela dizia: se você está ouvindo isso, então já aconteceu. Não tente parar. Cada vez que você tenta, a fita volta. Cada vez mais cedo. Cada vez mais parecida, e ela aprende, ela ouve você, Davi, até quando você dorme, até quando você pensa, ela está te ouvindo. Agora, pausei, saí correndo, fui para fora de casa, liguei o carro,
Fui dormir na casa de um amigo, mas mesmo lá, longe de tudo, no meio da madrugada, ouvi um barulho vindo do porta-luvas. Abri. Uma fita cassete, sem etiqueta, e uma voz muito familiar, cantando uma música que eu costumava cantar sozinho quando criança. Uma gravação que nunca existiu. Voltei para casa no dia seguinte. Quebrei todos os decks, destruí as fitas, formatei os HDs, desliguei tudo. Durante uma semana evitei qualquer som gravado, nenhum celular, nenhum rádio, nenhum computador. Mas então, na madrugada do 8º dia, o despertador digital do meu quarto, que nem tem alto-falante, ligou sozinho. E uma voz sussurrou do vazio: "Você está pronto para gravar de novo?" E a luz vermelha do antigo gravador do estúdio acendeu, mesmo sem estar ligado na tomada. Posso continuar com a parte 4.4? Essa será a conclusão do relato com tom ambíguo, íntimo e emocional. Deseja que eu siga? Nos dias que se seguiram, tentei voltar à rotina. Passei a trabalhar só com arquivos digitais. Nada de fitas, nada de som analógico. Evitava até assistir vídeos ou ouvir música. O silêncio era meu refúgio. Ou pelo menos eu tentava acreditar nisso. Mas o som continuava. Não vindo de aparelhos, vindo de mim. Toda vez que fechava os olhos, ouvia fragmentos. Não de vozes alheias, mas da minha própria voz, como se estivesse gravada em minha memória, mas com distorções, com reverberações impossíveis, como se estivesse sendo reproduzida por um equipamento velho, dentro da minha cabeça. Comecei a ter lapsos de tempo, pequenos buracos entre ações cotidianas. Começava a lavar a louça e no instante seguinte já estava sentado na frente do computador com um novo projeto aberto, com arquivos que eu não lembrava de ter criado, sempre áudios, sempre com meu nome nos títulos. Num desses lapsos, encontrei um novo pendrive em cima da minha mesa. Estava etiquetado com fita adesiva. Teste 7, conexão estável. Quando abri o conteúdo, não havia arquivos visíveis, mas o computador reconhecia 13 GB de uso. Rodei um software de recuperação de dados. Então vieram dezenas de faixas em WAV, todas nomeadas com datas, algumas de anos anteriores, outras de datas que ainda não tinham acontecido. O que me assustou não foi só isso. Foi o fato de que cada faixa tinha uma miniatura de espectrograma com a minha assinatura sonora, meu timbre, meu padrão vocal, minhas pausas, meus ruídos respiratórios. Eram gravações minhas, mas eu nunca as fiz. Escolhi uma aleatoriamente, a de 18/12/2025 WAV, dei play. Era uma gravação em que eu descrevia, com detalhes, o exato momento em que eu escutava aquela gravação. Com as mesmas palavras, as mesmas pausas, até o meu susto no meio da frase estava gravado. Eu estava sendo gravado em tempo real, mas por algo que já sabia o que eu ia dizer. Fechei tudo, apaguei o conteúdo, desconectei da internet. Isolamento total, mas os sons não pararam. Eles se infiltravam por frestas de ruído. O som do ventilador, o clique do interruptor, até o zumbido leve do meu próprio crânio. O som do corpo vivo, o som do corpo observando a si mesmo. Foi aí que percebi. O som não vinha mais de fora, vinha de dentro. Era como se houvesse algo gravado na minha consciência, e isso me levou a fazer algo irracional. Tentei me gravar dormindo. Posicionei um gravador digital ao lado da cama com microfones diretos, deixei rodando a noite toda. No dia seguinte, o arquivo tinha apenas 3 horas de gravação. O estranho, às 02h53 da manhã, o microfone capta o som da minha própria voz dizendo: "Não pare, estamos quase lá." E logo depois, a próxima voz será sua. Naquela noite, não tive sonhos, mas tive a certeza de que não estava dormindo sozinho. Desde então, venho tentando viver no silêncio mais absoluto. Mas o mundo não permite silêncio. Há sempre ruído, sempre camadas, sempre algo vibrando no fundo. E de vez em quando a casa está quieta,
Quando o mundo parece finalmente em paz, eu ouço um clique suave, o som da fita girando, uma fita que não existe, e em seguida a minha voz dizendo algo que ainda não aconteceu, mas que eu sei que vai, porque tudo já está gravado, e dessa vez com você ouvindo também. Bom, amigos, assim chegamos ao fim dos relatos de hoje. Espero de verdade que você tenha sentido cada história tanto quanto eu. Lembre-se, tem vídeo novo aqui toda semana e seria uma honra ter você comigo nas próximas noites. Agora, na tela, estou deixando mais um relato intenso que você precisa ouvir. Um forte abraço e nos vemos lá.